Muito se falou nos últimos dias sobre a classificação do CV e do PCC como terroristas, né? E hoje é o dia que começa a valer essas regras. Hoje na R7 saiu essa matéria aqui, né, com a Amanda Robertson. Ela deu uma entrevista para a R7 e ela disse o seguinte: a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos, que passa a valer oficialmente na sexta-feira, dia 5, vulgo hoje, não contempla operações militares no Brasil, né? Ela veio dizer isso porque tem sim muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer daqui pra frente. Tá saindo muita matéria, saiu essa aqui, ó, no G1, né? O governo monitora decisões dos Estados Unidos sobre PCC e CV em meio a preocupações com sanções financeiras e soberania. Na prática, o que eles vão conseguir fazer? Bloquear ativos quando eles tiverem ali provas que são ligados a esses criminosos, monitorar essas movimentações financeiras, aplicar sanções. O principal alvo não é o território brasileiro, o principal alvo é o fluxo do dinheiro desse sistema, do crime organizado. Aqui no Metrópole saiu o documento que os Estados Unidos classificam o PCC e o CV como terroristas. Aqui eles citam a seguinte coisa, tá? Cometeram ou tentaram cometer, representam um risco significativo de cometer ou participaram de treinamento para cometer atos terroristas que ameacem a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos e a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos. Então, assim, eles não estão querendo vir aqui e tomar nada, eles só estão preocupados com o território deles, né? Porque recentemente eles estão ampliando, né, para outros países, levando os negócios deles aí para outros países, e sim, esses países estão preocupados, né? Porque olha tudo o que acontece aqui no Brasil por causa dessas organizações criminosas. Então, eles são muito fortes, tanto que, tipo, o PCC não tem 30 anos. E olha o status que eles chegaram. Tem grandes empresas aí no Brasil, gente, que são gerações para que chegue a ser uma grande empresa, que gere muito dinheiro. Olha onde o PCC chegou em pouco mais de 3 décadas. É bizarro. As organizações criminosas, elas precisam desse dinheiro para expandir. Sem esse dinheiro, ela fica muito mais difícil de manter a sua influência, de financiar essas atividades ilegais, de expandir, né, de ir para fora do Brasil. Como a gente está em ano político e tem muita essa briga de esquerda e direita aqui no Brasil, algumas pessoas querem trazer esse viés aqui, tipo, os Estados Unidos estão interferindo na soberania do Brasil, definindo o PCC e o CV como terroristas. E a ideia deles não é essa. As potências, elas agem, antes de tudo, para defender o seu próprio território. E o que os Estados Unidos alega é que essas organizações, elas deixaram de ser um problema só do Brasil, né, de ser uma preocupação só do Brasil. Agora ela é uma preocupação de diversos outros países, e realmente é, né, porque a gente já sabe que tá na Itália, enfim, Paraguai, e por aí vai, eles estão expandindo, né? Aqui o território brasileiro eles já tomaram, estão em todo lugar, e agora a ideia é ir para fora. É assim que as empresas fazem, e é assim que essas organizações também fazem. Não é à toa que elas são organizações criminosas, né, porque elas são muito organizadas e a ideia é sempre expandir. E elas chegaram a um ponto aqui no Brasil que, ok, tá tudo tomado, vamos para fora agora, né? Vamos ganhar outros países. Muito se fala também sobre as sanções, né? E aí as pessoas já acham que eles vão chegar bloqueando todos os bancos brasileiros, às vezes porque um correntista ali ou vários correntistas são membros dessas organizações, e na prática não funciona assim. Eles vão investigar, talvez cheguem a tal integrante do PCC é cliente do Bradesco, faz movimentações ali, só que acontece que os bancos, eles não têm controle sobre isso, se o dinheiro que eu movimento nas minhas contas é lícito ou não, e de diversas pessoas eles também não têm. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Eu acho que acaba chamando a atenção quando é um dinheiro muito alto, né? E aí pode ser que eles façam ali algum alerta, mas essas sanções, elas não vêm só com isso, né? Para isso tem que ser provado que essas empresas, elas vão estar ali, sei lá, servindo de fachada para o crime, lavando dinheiro para o crime, e aí sim pode vir uma sanção em relação a essas empresas, e sim, isso pode vir aí de grandes empresas aqui no Brasil, muito provavelmente. O crime, ele tá por trás de muita coisa, hoje a gente sabe, né? Muito de bet, muito atrás dos influenciadores, mas
deve ter sim muita empresa aí, porque o tráfico, o crime, né, ele gera muito dinheiro. E esse dinheiro, para ele voltar para a sociedade, ele precisa ser lavado. E aí se abre empresas de fachada, né, entram pessoas aí para lavar o dinheiro, eles precisam de forma para trazer esse dinheiro de uma forma limpa para a sociedade. E os Estados Unidos provavelmente vai descobrir muita coisa. Essa rede aí deve estar bastante preocupada porque vai afetar. Saiu essa matéria aqui no Poder que o governo Lula avalia que vai ser difícil reverter essa classificação do CV e do PCC, e provavelmente vai sim. Não é segredo para ninguém que existe muitas diferenças ideológicas entre os dois, né? Só que isso não necessariamente significa que vai haver uma ruptura diplomática. Os países, eles conseguem negociar e manter negociações mesmo tendo essas diferenças ideológicas. Isso aí acontece com outros países, é normal. Só que a gente vem notando sim, né? Tem uma certa rusga aí entre o Trump e o Lula, né? O Lula ficou super contra essa classificação, o que vai totalmente contra a forma como o Trump se posiciona. Então rola um estresse entre os dois. O Trump veio recentemente com essa taxação de 25%, depois falou em mais 12,5%. Então, infelizmente, isso é coisa que a gente tem que acompanhar de como vai ficar essa negociação aí entre os dois. Mas sim, é uma negociação que parte de um lugar difícil, porque eles têm viés ali, um viés político muito diferente. Sim, isso é inegável, não tem como. Só que são coisas que podem ser resolvidas. Essas organizações, elas têm a capacidade de movimentar muito dinheiro pelas fronteiras. Então, sim, essa classificação, ela pode enfraquecer o PCC e o CV, coisa que o Brasil nunca conseguiu fazer, né? O Brasil não conseguiu conter que essas facções tomassem conta do Brasil. E às vezes agora pode ser que com tudo que vier pela frente, é que assim, dependendo das empresas que estiverem envolvidas com esses criminosos, pode ser um grande problema, porque se tiver uma grande empresa de grande impacto aqui no Brasil, que tiver ligação com esses criminosos, se tiver políticos, entende? Então muita coisa provavelmente vai vir aí dessa intervenção dos Estados Unidos e essas sanções aí que assustam muitas pessoas. E quem consegue controlar esse fluxo financeiro consegue um controle muito maior do que quem controla territórios. Sem dinheiro, você não faz nada, você não expande, você não vive, você não compra pessoas, você não compra negócios, você não lava dinheiro. Agora, o que nos resta saber é se essa estratégia vai enfraquecer as facções ou se ela só vai enfraquecer ainda mais essa relação dos Estados Unidos com o Brasil. Tem um outro ponto muito importante que é assim, o Lula, ele pode estar nos últimos 6 meses de mandato dele ou começar um outro mandato de 4 anos. E esses problemas entre os Estados Unidos e o Brasil, ele pode trazer grandes problemas para nós como população, como taxação, né? Eles não conseguem negociar entre eles, aí é onde vem essas sanções, taxações. Como se o Lula não tivesse um grande problema com o Trump, ele já vem atacando o Marco Rubio, que muito possivelmente vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se é muito inteligente, mas deixa aí para mim nos comentários o que você acha de tudo isso.